Olá a todos! Hoje vamos falar um pouco a respeito de História da Educação e Psicologia. Antes de entender a questão da psicologia com a educação, a psicologia escolar ou a psicologia da educação, é importante estarmos atentos à questão histórica da educação. Primeiro, quando pensamos em psicologia da educação e história da educação, precisamos nos atentar a determinados conceitos. Primeiramente, vamos entender o que é educação. Podemos entender educação como uma forma em que cada sociedade é estruturada. Por meio da educação, nós entendemos a sociabilidade de uma comunidade. Por exemplo, as sociedades tribais possuem uma educação difusa, porque não está centrada em qualquer instituição ou autoridade. Todos os adultos da comunidade participam da educação da criança e contribuem para a sua formação integral de conhecimentos, que são pautados nas atividades de sobrevivência e das narrativas que fundamentam as culturas de grupo. Precisamos entender que a nossa concepção de educação surgiu da concepção de educação clássica e medieval. Para a educação clássica, nos gregos, nós temos a ideia de paideia, que é uma forma educativa que formava o cidadão da Grécia. Em Roma, temos a humanitas romana, que significa um ideal de masculinidade, contendo um senso máximo de honra e de dignidade. Na expansão imperial romana, esses ideais formaram a base dos princípios educacionais regionais. Tanto gregos quanto os romanos primavam pela formação integral do cidadão e pela cidadania. O conceito de formação integral foi absorvida pela educação medieval, principalmente após a criação das universidades, que possuíam uma educação religiosa, sendo apoiada em dois pilares, a patrística e a escolástica. A educação patrística é voltada para os conhecimentos baseados em Platão e possui uma visão mais catequética. A visão escolástica possui uma perspectiva mais liberal, pautada nos ensinamentos de Aristóteles. A escola é uma invenção da educação grega. Naquele momento, a família era o primeiro espaço de socialização e existia para a formação dos cidadãos. Na antiguidade clássica, ficam firmadas as raízes da pedagogia ocidental. A educação na Idade Média é marcada por princípios do cristianismo. A escola, como conhecemos hoje, é um legado da Idade Média. A figura do professor, que ensina determinado grupos de alunos, tem sua origem nas escolas catedrais e nas universidades. A modernidade educativa surgiu por meio do humanismo. O Renascimento volta as costas aos conceitos de ascese e renúncia da Idade Média e volta-se ao mundo real com a intenção de dominá-lo e expandir sua própria humanidade. Nesse aspecto, nós temos a figura do mecenas, que são os financiadores dos artistas e intelectuais da Renascença. O Renascimento, mesmo de caráter aristocrático, teve uma grande importância no plano didático aos jogos e à educação física, o descobrimento da infância, o valor da vida infantil, assegurando um lugar não secundário, preparando aquele interesse psicológico e aquelas preocupações morais
que estarão no fundamento da pedagogia moderna contemporânea. Outro conceito de fundamental importância é o de aprendizagem, mas precisamos entender que esse conceito possui abordagem biológica, psicológica, cognitiva e sociocultural. Duas teorias agora que estão sendo superadas em relação ao conceito de aprendizagem identificam o aprender associado ao processo de memorização, sendo a primeira, e a educação passa a ser considerada como um processo de transmissão de conhecimento, e o aluno sendo somente um receptáculo vazio de informação. Então, nessa primeira teoria, o ambiente externo, formado por objetos e pessoas, teria a capacidade de determinar toda a formação do indivíduo, aquele que é moldado pelo meio, ficando para segundo plano a importância dos aspectos psicológicos e das características individuais. A segunda teoria coexistiu com a primeira e evidencia fatores internos do indivíduo, tais como a hereditariedade e a sua maturação neurológica. Estudos posteriores, orientados pelas contribuições da psicologia cognitiva e sociohistórica, a psiconeurologia, a antropologia e a linguística, ajudaram uma nova concepção de aprendizagem, entendendo o conceito como um fator multideterminado. Os fatores internos e externos se interrelacionam continuamente. O processo de aprendizagem é um fenômeno complexo e multideterminado e permite a adaptação ao meio. Podemos perceber, nesse aspecto, três dimensões da aprendizagem: a dimensão biológica, com a maturação de fatores neurofisiológicos do indivíduo, a dimensão sociocultural, que são as circunstâncias sociais, econômicas e culturais, e a dimensão psicoafetiva, que é a maneira de encarar os desafios do meio e a disponibilidade afetiva para aprender. Por meio da percepção destes conceitos base da educação, nós podemos ter uma real dimensão da educação e da psicologia dentro da escola. Bons estudos e até o próximo capítulo.